Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal. Já deixa aquele like e se inscreva, galera. Preocupa o 2-0? A gente vai debater isso aqui nesse Linha de Passe com o nosso Elton Serra, comentarista que nunca erra. Quem errou fui eu ontem, que falei que ele estava no Sport Center, não estava, fiz propaganda enganosa. Jean Oddi, também o nosso querido Vitor Birner, Pedro Ivo Almeida e já do Maracanã, Paulo Ricardo Calçade. Vamos lá, um é pouco, dois é bom? É bom. É bom. É bom. William, boa noite a você, Elton, Jean, Birner, quem nos assiste, fã de esporte. Mais três não seria demais. Com a gente. Todo desenho antes do jogo, todo papo antes do jogo era aquela coisa, altitude na volta, tem que tentar fazer 3, 4, placar elástico. A gente sabe a dificuldade lá, mas a gente precisa entender também que tem um jogo aqui antes. E pro desenho do jogo que foi, um Flamengo muito ansioso no primeiro tempo, justamente por causa desse papo. Tem que atacar, tem que fazer, porque uma coisa é naturalmente, a partir da sua ideia de jogo bem executada, você criar para fazer 1, 2, 3. A gente pega aquele jogo de Palmeiras, de Copa do Brasil, jogo de ida, você poderia ter feito muito mais no primeiro tempo, naturalmente. Hoje, entra com essa obrigação de fazer 1, 2, 3, ter que golear, ter que fazer placar elástico, ansioso. Um Flamengo ansioso, não é o costume, ter qualidade para fazer mais, e não conseguia no primeiro tempo. Flamengo com a bola no pé, ansioso. O gol nasce de um contra-ataque, de uma retomada de contra-ataque, passes rápidos, espaços que não teve, e aí faz 1-0. No segundo tempo se desenhava complicadíssimo, 1-0, até conversava com o Birner ali enquanto ele esperava para preparar para entrar. Eu falei, Birner, esse 1-0 magro, parece até que o resultado de São Paulo no jogo de antes, porque ele queria, foi mais bem executado. Mas não, sai o segundo gol e sim, tem uma dose de alívio, tem sim um bom resultado, porque o Bolívar dificultou, não foi aquela galinha morta, porque lá na altitude joga muito e aqui, quando joga em nível do mar, é uma galinha morta, não dificulta o jogo do Flamengo, além da ansiedade. E a gente também precisa olhar, a gente pinta muito a altitude, que é difícil. Mas no mata-mata do ano passado, por exemplo, o Bolívar não fez mais de 2 gols de vantagem nenhum brasileiro. Ele faz mais de 2 gols de vantagem 3 anos no Atlético Paranaense na ida, que é uma dinâmica diferente de jogo, e ele perde para o Inter os 2 jogos das quartas e é eliminado. Então, também não dá para parecer que o Flamengo sai do Maracanã com 2-0 de vantagem, como se tivesse tudo errado. É claro que poderia ser 3, o torcedor queria que fosse 4, mas 2-0, para o que foi, perde o Pedro, que é importantíssimo. Perde depois ali o Gabriel, que não entrou bem. Não dá para dizer que foi ruim, William. Foi bom, tem vantagem, entender como vai ser o jogo lá semana que vem. Muito bem. Vamos com o Paulo Calçade em loco, hein? Daqui a pouco eu retorno aqui com o pessoal à mesa, a gente vai trocando ideia, daqui a pouco a gente vai ouvir o Tite, daqui a pouco personagens dessa partida também na saída de campo. 2-0 para o Flamengo e já a gente fala sobre o empate do São Paulo fora de casa contra o Nacional e também o jogo do Cruzeiro contra o Boca. Paulo Calçade, direto do Maracanã, seja bem-vindo aqui ao Linha de Passe. Ficou na medida? Ou o Flamengo produziu para fazer 3, 4-0, ficou pouco para esse Flamengo, Calçade? Tudo bem? Olá, William. Olá, companheiros. Poderia ter feito mais, né? No primeiro tempo, até o Lampe, o goleiro, jogou mais do que na segunda etapa. Na segunda etapa, a primeira bola que foi no alvo foi uma bola do Carlinhos aos 30 minutos. Então o Flamengo demorou. Mas assim, eu esperava mais do Flamengo. Um comportamento melhor, com mais intensidade. Um jogo com mais vibração. Porque o mata-mata traz muita emoção, o torcedor fica tenso, mas é preciso olhar para a partida. Claro que o resultado 2-0, ele não pode ser regulado em função de uma expectativa de 3, de 4, né? Se esperava mais, como o jogo da primeira fase. Então foi 2 o Flamengo, que terrível. Nada disso. 2-0 ainda é um bom resultado, vai jogar com essa vantagem na altitude e tem um fator que é fundamental. Acho que deixa o torcedor rubro-negro um pouquinho mais confiante e mais feliz. O Bolívar tomou o gol em todos os jogos na primeira fase, em casa. Tomou de todo mundo. Tomou do Milionários, tomou do Palestino, tomou do Flamengo. Então é uma equipe que em casa dificilmente fica sem tomar gol. Então isso é importante, porque agora nós vamos contar as vantagens a partir dos gols marcados, né? Um 3-0 é diferente de um 2-1, porque os dois valem 3 pontos, mas e os gols? Então se o Flamengo chegar lá marcar um gol, o Flamengo vai ter uma vantagem. O Flamengo vai exigir mais do adversário. E é possível. É que a altitude, cara, assim, é muito fácil. Quando a gente não convive com isso, não é um atleta de alto rendimento, ficar conceituando sobre altitude sem ver a sua performance afetada por ela. Mas o Flamengo já tem a lição da primeira fase, dá para chegar lá, dificultar a partida e sair classificado. Agora, era esperado mais? Sim. O adversário no segundo tempo marcou melhor do que o Flamengo foi capaz de furar esse bloqueio. Então isso me decepcionou um pouquinho, que eu esperava o Flamengo com mais vibração. E o que a gente viu foi uma equipe cansada.
às vezes parada. Você olhava, assim, o time do Flamengo entrava na última linha do Bolívar, entrava ali com o Gabigol, enquanto esteve em campo, com o Carlinhos, chegava Arrascaeta, o Luiz Araújo e a movimentação para gerar infiltração, a ruptura. Isso não havia. Então, mas tudo bem. 2-0, a Libertadores é feita disso também, de jogos que não são tão bem jogados, mas a vitória vem. E a vitória veio num jogo em que o Flamengo, a gente sabe, já teve partidas melhores, com times mais difíceis aqui no Maracanã. Muito bem. Vamos ouvir personagens do jogo? Léo Pereira, autor do segundo gol, Arrascaeta, também importante na partida, e a gente volta aqui para debater o jogo. Bom lembrar, né, que sessão feita ao Peñarol, que fez 4-0 no Strongest, ninguém conseguiu fazer 2 gols de diferença nessa fase da Libertadores. Ninguém. A gente encerrou aí os jogos de ida de oitavas de final. O Flamengo conseguiu, o Peñarol fez os 4, mas ninguém. Tudo um golzinho de diferença ali, ou empates. Essa é a realidade dessa fase, para ver como... Os times que vão jogar na altitude fizeram pelo menos 2 gols de vantagem. Exatamente, exatamente. Esses conseguiram. Os outros, para você ver o nível de dificuldade aí dessa fase da Libertadores. Daí para frente é assim, né? Você ia falar, Birner, boa noite para você. Boa noite a você, ao Pedro, Elton, Jean, aos fãs do esporte. Era tão importante o segundo gol que, em dado momento, o Tite troca o Eric pelo Carlinhos. Foi. Né? Ali ficou muito claro, ali a gente tinha 25 minutos mais ou menos do segundo tempo. 26, para ser. Obrigado, Pedro. Ficou claro que o Tite achava 1-0 o resultado ruim. Ruim mesmo. Acho que o Flamengo entrou em campo para ganhar por pelo menos 2 gols de vantagem. A questão da altitude não é só que o jogo é mais difícil, porque o jogo é muito imprevisível, atípico, porque tem as reações fisiológicas dos atletas e o técnico tem pouco como controlar isso antes, fazer previsões. Então era importante abrir uma vantagem, 2 gols, eu concordo com o Calçade, concordo com o Pedro, acho que 2-0 é um bom resultado, não é um resultado excelente, dá ao Flamengo sim um favoritismo, aumenta um pouco mais o favoritismo do Flamengo, que já era considerável antes da decisão. Só discordo um pouquinho, eu acho que não faltou o empenho para o Flamengo, eu acho, muito do que o Pedro falou na abertura. Em dado momento, como o Flamengo queria fazer muitos gols, não conseguir fazer gols no primeiro tempo, aproveitar as chances e a dificuldade de criar, foi gerando um time que pensava menos ao tomar decisões de como chegar ao gol. Então, no segundo tempo, parecia que era muito, eu vou tentar aqui, eu vou tentar ali, de qualquer jeito, e aí faltou o que o Calçade disse, a movimentação, a inteligência, o pragmatismo para você coletivamente fazer os gols. A impressão que dava, pelo menos para mim, era que era um jogo de volta onde o Flamengo precisava buscar um 2-0, um 3-0. Perfeito isso. Eu não tinha pensado nisso, mas é perfeito. Eu concordo totalmente. Agora, o resultado é bom, o Flamengo é bem melhor que o Bolívar e tem mais chance de conseguir a vaga no jogo de volta. É isso aí. Teve questão física também, já, na tua opinião? O Calçado chegou a citar isso. Tudo bem? Tudo bom? Boa noite, William. Boa noite, companheiros. Eu acho que sim, embora no segundo tempo, também o Bolívar, né, e o Calçade até chamou atenção disso na transmissão, recuou tanto, né, se colocou tanto dentro da área que acho que a questão física, você já não tinha mais longas distâncias percorridas, era um jogo ali de ataque contra defesa, tentando no abafa, de fato, talvez sem tantas ideias. Aí a gente só ressaltar, né, porque o gol sai, o Flamengo começa o jogo muito bem, mas muito bem mesmo. Eu achei que ia repetir uma atuação do nível que a gente viu contra o Palmeiras na Copa do Brasil, no Maracanã. Essa atuação durou 15, 20 minutos. Ali o Flamengo poderia ter feito 2-3-0 já logo de cara. Depois o gol sai numa jogada que é a jogada da qualidade individual. Porque poucos times podem se dar o luxo de ter 3, 4 jogadores participando de uma jogada desse gol, como participaram, né? De La Cruz, Arrascaeta, o Pedro e o Luiz Araújo. Todos eles muito bem na jogada. Então, é o exemplo da qualidade técnica que o time do Flamengo tem. O segundo gol muda completamente para mim a perspectiva do confronto. Não dá para dizer que é o gol da classificação, mas é um gol que deixa a situação muito, mas muito mais confortável. Só para a gente ter uma ideia disso, eu fui ver esse time do Bolívar, mais ou menos, Libertadores do ano passado e desse. Jogou 8 vezes em casa. Desses 8 jogos, ganhou 7, é verdade. Perdeu apenas para o Inter, mas é bom ressaltar. Sim. Perdeu para o Inter. Dessas 7 vitórias, nenhuma delas por 3 gols de diferença, que é o resultado que o Bolívar precisaria para passar diretamente. Um dos que ganhou foi contra o Palmeiras reserva. O Palmeiras completamente reserva. Mais do que reserva até, né, Elton? Vou lembrar. Depois, 4 vitórias pelo resultado que o Bolívar precisa para levar para os pênaltis.
mas em geral contra adversários mais fracos do que o Flamengo, porque ninguém é tão forte quanto o Flamengo. Então, eu acho que a situação, claro que o torcedor imaginava a possibilidade de repetir o placar da primeira fase, né, e fazer os 4-0 e já se classificar agora e talvez até pensar em ter um time mais físico e poder ir com força total contra o Botafogo no fim de semana, né? Mas não vai ser assim, vai ter que ir jogar com o seu time principal, vai ter que ir com os principais nomes, mas a situação, ela tá longe de ser uma situação complicada, como para mim seria no caso de uma vitória por apenas um gol de diferença. Tá vendo muita gente falar, Elton, que assim, 2-0 ainda assusta um pouquinho, ainda é um pouco perigoso e tal. Eu te pergunto, o que é mais perigoso? A altitude para o Flamengo ou o Flamengo para o Bolívar? Boa noite, companheiros. Boa noite, fã de esportes. É muito mais perigoso o Flamengo para o Bolívar do que a altitude para o Flamengo, né? É claro que os jogadores... Não é nenhuma novidade para os jogadores do Flamengo jogar na altitude. É claro que isso fisicamente tem um impacto muito grande. E muitas vezes a gente coloca a altitude como protagonista do confronto. Quando, na verdade, a gente sabe que muitas vezes os clubes brasileiros que vão completos no mata-mata, enfrentar equipes bolivianas ou peruanas, enfim, times que jogam na altitude, equatorianos, na maioria das vezes conquistam bons resultados. Sim. É claro que eu acho que tem um componente adicional nesse confronto, é que o Bolívar é o melhor desses times que jogam na altitude nos últimos anos. Porque tem um time de qualidade. Concordo. Então, porque aí entra a qualidade, né? Entra a qualidade. Esse Bolívar do ano passado estava no grupo do Palmeiras e só perdeu a liderança na última rodada, naquele confronto Mas direto. posso fazer uma pergunta? O que você acha que é melhor para o Bolívar num jogo contra o Flamengo? Antigamente, quando os times tinham menos qualidade, o jogo era um jogo básico. Bola longa, correria, chute de fora da área, ar rarefeito, goleiro sem tempo de bola, vai cansando. Esse Bolívar gosta mais de jogar com a bola. Sim, e não Ele sabe usa jogar menos diferente. isso. Mas você acha que isso é uma vantagem na altitude especificamente contra o Flamengo? Porque eu tenho dúvida. Não, eu acho que é uma vantagem. O Bolívar tomou gol em todos os jogos, porque é um time que se expõe bastante. Sim. O Flamengo, nessa partida de hoje, finalizou 19 vezes, 14 de dentro da área. Ou seja, o Bolívar não foi aquele time que conseguiu fazer um ferrolho, não deixar o Flamengo entrar na sua área. O time que finalizou quase 20 vezes e conseguiu, dessas 20, 14 dentro da área, incluindo os 2 gols, né? O do Luiz Araújo, o gol de cabeça do Léo Pereira. É um time que, mesmo tendo essa proposta de jogar em linhas baixas como tentou no Maracanã, não consegue fazer isso o tempo inteiro. Então o Flamengo tem essa qualidade também de abrir espaço, de fazer essas triangulações laterais, de abrir a defesa adversária. E isso vai acontecer também jogando na Bolívia. Eu acho que é uma excelente vantagem. Você falou das vantagens aí de 2 gols de diferença. Se incluir a Sul-Americana, só o Racing venceu o Huachipato fora de casa, e aí é um confronto bem desleal. Eu acho que esse do Peñarol também. Esse do Flamengo com o Bolívar tem um favorito, mas há um equilíbrio, porque o Flamengo está enfrentando o líder do grupo que ele estava, né? Então, exato, enfrentou o Bolívar 2 vezes, mas acho que a dificuldade do Bolívar vai ser muito maior do que a dificuldade que o Flamengo terá jogando na altitude. Sim. O Calçade, aí do campo, deu para perceber uma mudança muito grande na equipe do Flamengo com a saída do Pedro e a entrada do Gabigol? Fez muita diferença? Pedro estava jogando muito no primeiro tempo. São jogadores de características diferentes, né? Assim, é até complicado dizer, se você olhar para o Pedro, o Carlinhos... Geralmente, quando não tem o Pedro, o Tite escala o Carlinhos. Assim, não, falar que eles são parecidos é estranho, porque tecnicamente o Pedro ele é um jogador superior. E quando o Pedro se machuca, Gabigol e Carlinhos saem para aquecimento. Falei, num jogo como hoje, não dá para replicar, não, o Carlinhos é parecido com o Pedro, vai ele. Até porque o jogo oferecia a possibilidade de infiltração entre os zagueiros, e isso era uma possibilidade muito boa para o Gabigol. Mas eu acho que o Gabigol, assim, perdeu o Gabigol e o Pedro, aí a gente já tem que começar a pensar em fórmulas dentro da estratégia que ele vai adotar para o jogo, que é o adversário precisa da vitória e tem uma meta, que é construir pelo menos um placar 2-0. É o mínimo que se espera dele. Bom, o Tite vai ter espaço para contra-atacar, para jogar numa defesa que vai jogar mais alta. O que nós vimos aqui no Maracanã, que eu acho que foi o defeito do Flamengo, que eu esperava mais, é o seguinte: o Bolívar, no primeiro tempo, principalmente, não subia a marcação para os zagueiros do Flamengo. Então, o Rossi, os zagueiros... Sai nação, ficamos por aqui e esse foi mais um corte aqui do nosso canal Imprensa Esportiva, aí analisando a vitória do Mengão
por 2-0 no estádio do Maracanã. O Flamengo venceu aí um jogo difícil, foi na raça, mas tem um resultado aí bem expressivo, né? Poderia ser melhor, perdeu muitos pontos, poderia ter saído até uma vitória maiúscula, mas 2-0 aí vai para La Paz aí para 3.600 metros,